noite, meus irmãos. Como é bom poder falar com vocês, mesmo que virtualmente. Hoje a gente está reunido para o nosso momento de oração. Nosso culto de quarta-feira, aquilo que normalmente nós fazemos presencialmente. Hoje a gente vai estar fazendo esse culto remotamente, mesmo à distância. É um tempo realmente muito gostoso, é um tempo onde a gente pode conversar um pouquinho, é um tempo onde a gente pode ouvir um pouquinho da palavra. É um tempo também onde a gente pode orar um pelos outros. Vocês têm recebido todos os dias, perto das 9 horas da noite, ali um pedido de oração específico. Eu espero realmente que você tenha conseguido reunir a sua família, estar juntos e orando pela igreja, orando por esses pedidos que nós temos feito. É um momento delicado no nosso país, é um momento delicado no mundo todo, como um todo, mas também é um momento muito oportuno para nos aproximarmos de Deus e colocarmos os nossos anseios diante dele. Eu gostaria de orar com você agora e depois eu quero compartilhar com vocês um pequeno trecho da palavra do Senhor e que isso seja motivação, seja incentivo para que nós permaneçamos firmes no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua graça, ó Pai, que um dia nos alcançou, ó Deus, e pela certeza e a esperança, ó Pai, que nós temos, ó Deus, mediante o teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos experimentar, ó Deus, esse teu amor por nós de uma forma tão viva, Senhor, de uma forma que é tão eficaz, ó Pai, em nossas vidas. Ó Deus, queremos pedir, ó Deus, por esse momento que estamos vivendo, ó Pai, como nação, como mundo, Senhor, como igreja, Pai, um momento singular, ó Deus, na nossa história. Ó Deus, sabemos que nada disso foge ao teu controle, Pai. Sabemos que essas coisas, ó Deus, têm acontecido, Senhor, e ainda assim, ó Deus, o Senhor, ó Pai, tem se mostrado fiel à tua igreja, tem se mostrado fiel, ó Pai, aos teus filhos. Ó Deus, nós queremos agradecê-lo por isso, Pai. Nós queremos louvá-lo, Senhor, porque o Senhor tem cuidado, ó Deus, de cada um de nós, ó Pai. E eu quero, nesse momento, pedir, ó Deus, por aqueles irmãos, ó Deus, que estão enfrentando alguma luta, Pai, algum problema, Senhor, quer seja ele na área da saúde, Pai, quer seja ele na área profissional, financeira, Senhor Deus, por favor, Pai, nós te pedimos, ó Deus, esteja com esses irmãos. Abençoa-os, ó Deus, guarda-os, ó Pai, proteja-os, ó Deus, na tua presença, Senhor. E, ó Deus, que esse tempo, ó Pai, seja abreviado, ó Pai, para que possamos juntamente, ó Deus, novamente estarmos reunidos, ó Deus, como corpo, ó Pai, para louvarmos ao Senhor, ó Deus, para estarmos contentes, vibrando, ó Pai, em ver, ó Deus, o teu agir no nosso meio. Ó Deus, nós te agradecemos nessa noite, Pai, nós te louvamos pelo teu cuidado por cada um de nós. E o fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite um texto. Pensando naquilo que eu falei com a igreja alguns domingos atrás, 2 domingos atrás, propriamente dito, sobre a visão da igreja, sobre aquilo que eu tenho sonhado, sobre aquilo que eu tenho orado ao Senhor pela igreja. A primeira das 4 áreas que eu falei sobre a nossa igreja, aquilo que eu sonho para a IBASP, é que a IBASP seja uma igreja bíblica. E quando eu falo numa igreja bíblica, não estou me referindo a uma igreja onde os membros consigam declamar versos de cor, onde eles consigam explicar textos teológicos complexos. Não é isso que significa ser uma igreja bíblica. Ser uma igreja bíblica, para mim, é uma igreja que vive aquilo que a palavra do Senhor ensina, que consegue transpor aquilo que a palavra do Senhor deixa registrado para nós no seu modo de viver, na sua forma de agir, na sua forma de reagir diante de todas as circunstâncias. E, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo bem complicado. Nós estamos vivendo um tempo onde algumas das pessoas estão extremamente amedrontadas com essa situação toda, com medo desse vírus, com pânico em relação a isso. Mas também nós temos vivido tempos onde pessoas, pastores até mesmo, têm levado muitos a se enclausularem para dentro de si sem terem perspectiva de futuro, dizendo que o fim dos tempos é chegado, dizendo que o Senhor Jesus está à porta. Nós não sabemos, a verdade é essa. Mas eu queria compartilhar com vocês algo que a palavra do Senhor nos diz. E se nós queremos de verdade, de fato, sermos uma igreja bíblica, é importante nós aplicarmos os conceitos que a palavra do Senhor tem para cada um de nós. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 4
até o verso 7. Diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse é um texto bem interessante, um texto bem conhecido por nós, mas é um texto muito relevante no tempo que nós estamos vivendo agora. É um texto onde Paulo fala a uma igreja que estava passando por lutas, muitas lutas, perseguições, irmãos estavam sendo presos ali, como Paulo mesmo descreve. Se a gente olhar no capítulo 1, o verso 7, ele fala: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Esses irmãos estavam passando por lutas ali. Era uma cidade grande, a cidade de Filipos, uma cidade importante na época, mas o cristianismo estava sendo atacado, perseguido ali naquele lugar. E ainda assim, Paulo escreve a esses irmãos uma exortação, uma forma muito forte, uma forma muito enfática sobre a nossa alegria no Senhor. O verso 4, ele diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente lhe direi, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. E eu estava olhando e vendo o texto grego ali, uma tradução que ficaria talvez melhor para nós entendermos esse versículo é: desfrute da grande alegria que há no Senhor. Meus irmãos, nós temos motivos de sobra para ficarmos muitas vezes assustados, muitas vezes amedrontados. Temos motivos de sobra muitas vezes para até mesmo nos entristecermos. Mas nós também temos motivos ainda maiores para nos alegrarmos na presença do Senhor, para desfrutarmos a alegria de estarmos no Senhor. A alegria que Paulo está dizendo aqui para os filipenses não era uma alegria que dependia da situação que eles estavam vivendo. Eles estavam passando por lutas, eles estavam passando por situações muito caóticas, difíceis. Eu creio que talvez até mais difíceis do que as que nós estamos enfrentando hoje, mas eles encontravam no Senhor Jesus a alegria de viver. Eles encontravam no Senhor Jesus um regozijo na sua alma, da qual não tinha uma explicação para que acontecesse, a não ser que em Cristo eles tinham plena confiança de que o futuro deles estava certo. E isso é algo que deve permear o nosso coração nos dias de hoje. A nossa alegria não deve ser baseada nos fatos ou nas coisas que estão acontecendo. Pois se nós olharmos para tudo aquilo que temos visto ou ouvido muitas vezes, nós vamos perder a esperança. Mas não é essas coisas que fazem com que a gente se alegre. O que deve trazer, o que deve fazer com que a gente desfrute de plena alegria é a nossa confiança em Deus. É sabermos que todas essas coisas ainda estão debaixo do controle e do poder do Senhor. É tão difícil quando a gente olha o celular, olha o WhatsApp e despeja um monte de mensagens sobre situações difíceis, situações complicadas, mas também é gostoso quando a gente pode ver aquilo que Deus tem feito em meio a tantos problemas. O Senhor Deus cuida de cada um de nós. Então nós precisamos aprender como os filipenses, como Paulo escreve aos filipenses, que nós devemos nos alegrar. Nós devemos desfrutar da alegria de sabermos que nós pertencemos ao Senhor Deus. E Ele cuida de nós. Ele cuida de cada um de nós. Mas uma outra coisa que é interessante é o verso 5. Ele fala: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E esse é um texto também bem interessante e muito pertinente para nós nos dias de hoje. O verbo que Paulo usa aqui para falar sobre amabilidade é um verbo que aparece basicamente uma vez só, epiekes. E é um verbo difícil de traduzir. Alguns falam sobre doçura, alguns falam sobre moderação, tem muitas traduções que falam sobre esse verbo, mas o sentido desse verbo era muito usado
para um juiz, por exemplo, que ele era bondoso ao tomar as suas decisões. Alguém que não executava somente a letra da lei, mas ele olhava para a situação e conseguia enxergar um pouquinho a mais, ele conseguia ter ternura ao tomar as suas decisões. Era alguém que realmente olhava para todo, como um todo, para toda a situação, ao invés de ser enfático e exigir a justiça como deveria ser, a justiça feita. E isso é algo que nós precisamos exercitar nesse tempo. É um tempo onde as nossas famílias estão reunidas, onde muitas vezes alguns até já perderam esse senso de estar reunido durante tanto tempo junto como família. E talvez, e com certeza, a gente vai enfrentar algumas lutas, a gente vai enfrentar algumas situações difíceis. Talvez alguém vai pisar no seu sapato, vai pisar no seu calo durante algum tempo. Talvez você vai estar querendo executar ou querendo fazer aquilo que você acha que é o certo. Mas lembra daquilo que Paulo disse aos Filipenses, que a nossa amabilidade seja conhecida por todos, que a nossa temperança, que a nossa forma de reagir seja algo que espelhe, que mostre o senhorio de Cristo em nossas vidas. Ser uma pessoa amável, como Paulo está dizendo aqui, é ser alguém que tolera, alguém moderado, é alguém que consegue passar por cima dos seus próprios interesses, alguém que consegue passar por cima daquilo que acha que é justo, em favor, em olhando, em honra aqueles que estão distantes. Isso é algo que nós precisamos exercer nesse tempo, que a gente consiga espelhar, mostrar ao amor de Cristo através dessas coisas. Nós temos experimentado esses dias, perto de onde nós estamos, todos os prédios ao redor de onde nós estamos, panelaços, gritaria, irritação em relação ao governo, em relação a pessoas. Temos visto tantas pessoas com situações difíceis de entendermos, que muitas vezes machucam a nossa compreensão, machucam até mesmo o nosso senso de justiça. Mas nós devemos pensar que essas pessoas também estão sofrendo. Então seja aquilo que a nossa reação melhor do que a delas. Que nós consigamos pensar nessas pessoas de uma forma amigável, de uma forma bondosa, de uma forma carinhosa. Mas aí também Paulo vai um pouquinho adiante, já no verso 6, ele dá um conselho muito forte para nós. Ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Meus irmãos, que palavra talvez mais difícil de nós praticarmos nesses dias é não estarmos ansiosos. Todos nós queremos, todos nós estamos preocupados, quer seja com as nossas finanças, quer seja com o nosso emprego, quer seja até mesmo com a escola das crianças. Em todas essas áreas, muitas vezes parecemos que não sabemos muito bem o que vai acontecer. E fato é, nós não sabemos. Não sabemos se essa pandemia vai durar uma semana ou um ano, nós não sabemos, não podemos dizer. Esperamos, oramos para que seja breve, mas nós não temos certeza. Mas como? Como é que nós conseguiremos então deixar de ser ansiosos em meio a tanta incerteza? E Paulo dá o recado aqui. Ele fala: em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Meus irmãos, que oportunidade maravilhosa nós temos de colocar diante do Senhor os nossos pedidos, os nossos anseios. Muitas vezes nós temos um problema sério em achar que Deus não está preocupado com os detalhes da nossa vida. E isso é uma grande inverdade. Deus, ele se ocupa, ele se alegra quando nós colocamos diante dele todas as situações das quais nós vivemos. Deus, ele se alegra, ele tem regozijo em olhar para o seu filho e cuidar de nós. E isso em todas as áreas, não somente nos grandes problemas, nas grandes enfermidades, mas em cada detalhe da nossa vida Deus cuida. Eu queria compartilhar com vocês, eu creio que eu já falei alguma vez para vocês isso no culto, a forma como Deus cuidava de nós lá no campo missionário. Teve uma época, isso muitos anos atrás, que nós tínhamos muito desejo de comer uma comida japonesa. Era algo que nós gostávamos muito como família. Só que era muito caro. Lá em Belém só tinha um restaurante
que vendia essa comida japonesa, um restaurante bonito lá na beira do rio, e juntamos um dinheiro numa época, no aniversário da Lilita, e fomos comer essa comida japonesa. E nós chegamos naquele restaurante, eu falei, olha, vai ser essa vez e só Deus lá sabe quando a gente vai poder comer de novo. E chegamos lá no restaurante, nós perguntamos lá pro garçom quanto que era para comer, e era um valor, não era muito barato, mas falei, não, vale a pena o aniversário da Lilita. E chegamos lá e sentamos, eu, a Lilita, o Noé ainda era pequeno, e por incrível que pareça, aquele garçom falou, olha, esse valor vai estar incluído o refrigerante à vontade, sobremesa à vontade. E quando nós fomos pagar, a conta veio com um valor muito, muito abaixo. E o que foi interessante é que durante muito tempo a gente pôde ir, pelo menos de vez em quando, nesse restaurante e pagando uma conta muito, muito mais barata do que as outras pessoas estavam pagando. Eu não sei porquê, mas eu tenho certeza que Deus cuidou até mesmo daquela coisa que nós gostávamos. Era um desejo simples, um desejo carnal, vamos dizer assim, em relação a uma comida gostosa que nós tínhamos prazer em comer. E o Senhor Deus se preocupa com cada detalhe. E isso não é diferente na sua vida. Se você coloca o Senhor, se você tem algum desejo no seu coração, algo que está perturbando o seu coração, coloca isso diante do Senhor. Faça Ele conhecer essas coisas, fale isso para Ele. E Paulo fala que nós devemos apresentar com oração, suplicar ao Senhor, mas também nós devemos agradecer ao Senhor. Ele fala que nós devemos realmente louvar, dar ação de graças, nós devemos regozijar, nós devemos mostrar para o Senhor, ser agradecidos a Ele, porque Ele já tem cuidado de nós. Deus tem protegido a nossa igreja, Deus tem protegido a sua família, Deus tem te dado tantas coisas boas. Será que você tem gastado tempo em olhar para aquilo que Deus tem feito e consegue ver nesses pequenos detalhes a boa mão de Deus por você? Você tem agradecido a Ele por isso? Isso é importante, meus irmãos, é algo que nós devemos aprender. E a conclusão que Paulo fala é que uma vez que nós conseguimos confiar no Senhor, uma vez que nós conseguimos colocar diante do Senhor, diante da presença dEle, tudo aquilo que angustia o nosso coração, ele fala lá no verso 7 o seguinte, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Aquela paz que nós não podemos explicar, aquela confiança que somente aquele que é filho de Deus e aquele que confia em Deus tem. Essa paz e essa confiança vai inundar a nossa vida. E é interessante que Paulo, que ele fala que ele não vai somente guardar o nosso coração, mas também vai guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, não vamos deixar que essa situação toda que nós estamos vivendo tire de nós a confiança em Deus. Não vamos permitir que toda essa incerteza dos tempos que nós estamos vivendo tirem de nós a confiança de que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Ele cuida, Ele abençoa, Ele guarda o seu filho, Ele permite que nós passemos por lutas, mas nada foge ao controle dEle. O Senhor Deus quer guardar o nosso coração, Ele guarda a nossa mente para que nós não fiquemos preocupados por demais. Mas nós precisamos nos aquietar nele. Nós precisamos confiar nele. Não podemos ficar ansiosos pelas coisas. Antes de nos ficarmos ansiosos, nós devemos sim buscar ao Senhor e colocar diante dele toda e qualquer situação da nossa vida. Desde a menor, desde a mais insignificante, até o maior problema que nós estamos enfrentando, nós devemos colocar diante do Senhor. E a paz dele, o amor dele vai encher o nosso coração e vai transbordar para as pessoas que estão ao nosso redor. Você é pai de família, você é líder na sua casa. Os seus filhos estão olhando para você, os seus amigos estão olhando para você, as pessoas ao redor estão olhando para você e esperando que você, como filho de Deus, seja alguém que mostre a confiança necessária que nós devemos ter em Deus. Ser uma igreja bíblica
significa que os nossos irmãos, os nossos membros, eles conseguem olhar para esses versículos bíblicos aqui, para essas cartas que foram escritas para as igrejas do passado, e consigam viver de uma forma que agrade ao Senhor. Então, meu irmão, eu gostaria que você olhasse, parasse para pensar em como você tem reagido diante de tantas situações adversas que nós estamos passando. De que forma você tem buscado viver a sua vida? Você tem passado mais tempo irritado, mais tempo chateado, ou você tem se alegrado? Você tem realmente conseguido desfrutar da alegria e da presença do Senhor na sua vida, ou você tem só murmurado em relação a essas coisas? Você tem realmente conseguido mostrar a sua amabilidade, a sua docilidade com as pessoas que estão ao seu redor? Ou essa situação toda tem te irritado a tal ponto de você exigir aquilo que você quer e ser do jeito que você quer e ponto final? Mas mais importante de tudo é que, se você não tem conseguido, entrega ao Senhor essa situação toda, que com certeza Deus vai mudar essa situação. E com certeza Ele vai dar a você um coração tranquilo, uma mente tranquila, uma confiança da qual nós não temos como explicar, porque vem do Senhor, porque Ele cuida de cada um de nós. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa guardar você e que Deus possa guardar a sua família. Lembra que, se você tem algum pedido de oração que você queira compartilhar conosco, se você queira que nós oremos por isso, toda a igreja tem se reunido às 9 horas da noite, todos os dias, para termos um momento de intercessão, um momento de oração. Manda seu pedido de oração para Doris, para a Ibasco Intercessão, para que a gente possa organizar esses pedidos e distribuí-los durante a semana, e nós estaremos orando por você. Lembra de reunir a sua família. Aproveita esse tempo onde vocês podem estar juntos e comecem a compartilhar da graça e da presença do Senhor através do estudo da palavra dele. Que Deus abençoe, que Deus tenha um tempo muito, muito precioso para cada um de vocês.